Vocês ficaram conosco, estão aguardando por um tempo, né, gente? Voo de Ícaro parou por um tempo, mas voltou agora. E vamos seguir a semana aí falando sobre mais alguns temas bacanas, não é, Ícaro? Vamos ver. Ai, gente, que delícia. Então é isso, né? Hoje o tema vai ser... Bullying. Bullying, vamos falar de bullying. É o tema do século, né? Chama a vinheta e aí a gente segue. Então vem, gente. Bate asa. Bom, se você não assistiu a primeira temporada do Voo de Ícaro, clica aqui no izinho e dá uma olhada, porque tá incrível. Porque agora a gente vai falar sobre bullying. Sim. E o Ícaro... Eu não sei se você sofreu bullying, porque... Muito. Eu não consigo... Assim, acho que todo gay já sofreu algum tipo de bullying, Sim. né? Mas você se recorda dos seus bullying mais... Eu acho que eu sofria bullying não só por ser gay, acho que eram vários tipos de bullying. Eu sempre fui nerd, eu sempre fui muito estudioso. Uhum. E a turma do fundão não gostava de mim, então sempre tinha aquelas coisas de pregar peça, de colar chiclete na carteira, na cadeira, de fazerem coisa de jogar papel. E também porque quando as provas aconteciam, eu era aquela pessoa que não passava cola. Aí eles ficavam com mais raiva ainda. Mas você era inteligente, então? Sim, se eu tirasse 9.9 eu chorava. Você tinha que apanhar mesmo. É verdade. Você tinha que apanhar mesmo. Era verdade. Mas eu acho que assim, o estudo era o que me salvava. Por tudo que eu passava na minha vida na época, da infância e da adolescência, estudar era o que me dava o alento, assim, era a minha válvula de escape, para me manter são. Então, por causa disso, eu era muito viciado em estudar. Então, por exemplo, a professora passava um trabalho hoje, semana que vem já estava pronto, que era para entregar daqui 2 meses, porque eu nunca gostava de deixar para a última hora igual todo mundo fazia. E eu já entregava antes, inclusive. Eu nasci de 7 meses, mentira. Assim, mas parecia que eu sempre fui muito adiantado para as coisas e perfeccionista, né? Amava aulas de geografia para desenhar mapa, desenhava colorido, aquelas coisas todas, e fazia maquete, aquelas coisas todas. Mas, tirando isso, quando as pessoas começaram a perceber que eu era diferente dos demais, aí a coisa ficou muito séria, porque da 5ª à 8ª série eu era proibido de usar o banheiro masculino. Mas proibido por quem? Pelos meninos. Porque se eu fosse no banheiro eu apanhava. Então todo dia alguém me seguia até em casa para tentar me bater. Eu lembro que quando tinha festas grandes ou as pessoas se reuniam, eu nunca era chamado, eu nunca participava. Quando tinha, por exemplo, vamos desenhar todo mundo da turma, aí todo mundo fazia um desenho caricaturado de si mesmo, e no meio da turma tinha um viado mesmo grande, e falava, esse aqui é o Thiago. Então assim, foi muito sofrido. Eles te batiam na volta pra casa? Tentavam me bater na volta pra casa quase sempre. E na minha época, a minha irmã, que era bem cavalona nesse sentido assim de ser agressiva e de levar para casa, não levar desaforo para casa, a minha irmã teve uma época que enfrentou a escola inteira, porque a escola inteira tinha se juntado para me bater por eu ser gay. Então são coisas que naquela época nem se falava de bullying, né? Então você ia na diretoria, as pessoas, as professoras, as diretoras falavam que o problema era você, não eram os alunos todos que faziam essas coisas com você. Né? E mandavam chamar o pai, mandavam chamar a mãe pra falar, olha, seu filho tem um problema. E é engraçado, né? Porque a gente não tá falando de séculos atrás. A gente tá falando de 20 anos atrás. Um aluno ser perseguido por ser gay. Então é muito engraçado, porque essa geração de hoje, eu sempre comento, né? Quando o pessoal às vezes tem aquele negócio de aplicativo, por exemplo, que no aplicativo tem muito bullying contra os afeminados. E sim. Tipo, não curta afeminado e lá. O que mais tem? Mas eu sempre comento que todo gay tem que dar graças a Deus e agradecer demais a existência dos afeminados. Porque se fossem gays como eu, por exemplo, quando eu não tô aqui, quando eu não tô todo alegre, eu sou um menino normal. Eu passo despercebido. Passa despercebido. Se só existissem Artures, nós gays, continuaríamos... Chegou aqui. Chegou alguém. Quem Gente, será? mas como? Eu comprei o andar pra gente poder gravar.
Se tivessem só Arthures no mundo, a nossa causa estaria perdida. Tipo, nós ainda estaríamos nessa idade das trevas. Porque... Não, e aí você começa a refletir. Se só existissem Arthures na vida, você começa a perguntar. Então quer dizer que o aceitável é quando você não demonstra nada do diferente que as pessoas estão habituadas. Então você começa a perceber talvez que o grande problema seja que as pessoas não querem perceber a diferença. Porque quando você percebe a diferença, você começa a refletir sobre as coisas que você faz. Então, se eu vejo homens iguais a mim, com atitudes iguais a mim, se vestindo iguais a mim, ok, eu não questiono nada meu, eu tô dentro da minha bolha do comodismo. Então, por isso que a diversidade de atitude, de vestuário é importante, porque você começa a questionar por que você faz isso, por que você se veste assim. Só que tem muita gente que não tem estrutura psicológica para questionar o porquê faz as coisas. Então, assim, é muito fácil levantar. A gente sempre... são exemplos idiotas, mas a gente pode usar o exemplo da cena do Diabo Veste Prada. Ah, é apenas uma blusa azul. Mas você não questiona tudo que foi feito para que aquela blusa azul chegasse até você. Então, a gente está acostumado a apenas levantar, vestir, levantar, fazer, levantar, sem questionar o porquê a gente faz. Então, por isso que talvez a diversidade de comportamento seja muito mais interessante. Você começa a questionar a sua existência. E tem gente que não quer questionar. E já pegando esse gancho do que é questionável, é engraçado. Não sei se você tem essa visão, mas a minha visão, por incrível que pareça, não porque eu sofri ou coisa do tipo, mas eu acabo não me atrelando ao que sofreu bullying. Eu sempre olho pro agressor. Por quê? Pra você. Agora a pergunta é só porque o canal é seu, não é meu. Pra você, o que leva, assim, qual é o psicológico de uma pessoa que precisa diminuir outra? Então, teve um encontro de 10 anos pós-formando essas coisas e eu recebi o convite no e-mail e eu não fui. Porque eu me perguntei, depois de tudo que eles fizeram, tudo que eu passei, qual é o motivo que me levaria a chegar lá e falar: oi, tudo bem? Você tá bem? Ah, obrigado por ter tentado me bater todos os dias. E nessas horas eu comecei a refletir como essa pessoa olharia no espelho, sabendo que ela fez tudo isso com outras pessoas. Então eu volto a dizer, dentro da minha visão de quem sofreu bullying, de quem não fez bullying, só me resta pensar que para uma pessoa diminuir a outra ou tentar humilhá-la, judiar mesmo, né? Desculpa, na verdade eu aprendi que a gente não pode falar judiar, porque tem a ver com os judeus. Mentira! Então você fala machucar, essas coisas, mas judiar é evitar falar. Quem me falou isso foi uma judia que falou: não fala judiar porque eu me sinto ofendido. Eu falei: olha, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Nossa, não tinha ideia. A gente sempre fala, tá judiando. Exatamente, da mina, porque ela fala que vem de judeu. Aí eu comecei a não usar essa palavra. Até desculpa que eu... Se você estiver assistindo, me desculpa mas obrigado pelo aprendizado. Eu nunca tinha parado pra... Tá vendo? Ó, nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. Então, assim... uma pessoa que precisa fazer isso com outra, ela deve ter uma autoestima muito frágil, ela deve ter um senso de educação mais frágil ainda, porque beira o primitivismo, né? É a lei do mais forte. Então, assim, quando você fala em primitivismo, você pensa em pessoas que não são racionais, são instintivas, são pessoas que não têm a capacidade de pensar no assunto que está à sua frente e sempre resolvem através da força. Porque é isso que elas conhecem. Então, eu sempre bato na tecla. Talvez elas fazem isso porque é isso que elas conhecem. Por que eu falei isso? Porque você pensa, mas se elas conhecem só isso, de onde elas aprendem? De dentro de casa. Então, quando você percebe que a pessoa está fazendo bullying com outra e você vê pais revoltados que vão sendo chamados na escola, mas onde essa criança aprendeu que ela poderia fazer isso com o amiguinho? Que não tinha ninguém para falar para ela que é errado, que ninguém a educou para falar assim: olha, você tem que respeitar todo mundo, olha, não, você não pode fazer isso com o seu amigo, você tem que tratar ele como um igual. Então será que a culpa é mesmo da criança que faz bullying? É inevitável que, na maioria das vezes, esses jovens... Delinquentes? Não, a palavra é delinquentes. Se for uma assistente social acompanhar o jovem, é uma semana para descobrir que o problema tá em casa. Tá em casa. E na verdade tá em casa em dois sentidos. Ou tá em casa porque aprendeu errado, ou tá em casa porque os pais não estão
presentes para ensinar o que é correto. Então, independente de uma coisa ou outra, a culpa acaba sendo da educação familiar, que é a da porta para dentro de casa. Então, é isso que a gente precisa entender, porque como eu venho de uma época que nem existe essa palavra bullying, não adianta você ficar pros pais agora revoltado quando ficar sabendo que seu filho fez isso, ir lá na escola e fazer isso. Você tem que se repensar. O que eu preciso ensinar que eu não ensinei? Né? Qual é a responsabilidade que eu tenho na formação desse caráter dessa pessoa que está fazendo outra criança criar marcas de dor? Porque parece que não, mas isso cria marcas. Eu carrego marcas de dor de lembrar que quantas e quantas vezes eu não ia embora correndo com pessoas tentando puxar minha mochila, tentando me bater pelo fato de ser quem eu sou, sem ter feito nada para ninguém. E é isso que as pessoas precisam entender. E hoje, cada vez mais, com a história da internet, a gente vê vídeos e vídeos de crianças batendo em crianças que foram mortas na escola por outras crianças, por bullying, essas coisas. E a gente acha que a escola é responsável por isso, que ela tem que ser vigia. E não, você está na escola para estudar. Sim. Né? Agora, se as pessoas não sabem conviver em sociedade, não é culpa da escola. Aquela velha máxima de que educação também é na escola, né, meu amor? Porque, não, educação não, de casa. A função não é da escola educar o caráter, a função da escola é educar a mente. A mente de estudo, de informações. Agora, como você vai se portar com a pessoa à sua volta, a relação interpessoal começa dentro de casa, desde pequeno. Agora, aquele momento que você fala com o telespectador. Você que foi uma pessoa que passou bullying, que passou por isso, e nossa, de uma maneira terrível. Eu não fazia ideia. É verdade, você não sabia mesmo. Não, eu não fazia ideia que você foi perseguido na escola, assim, de uma maneira tão americana, porque isso... bem americana mesmo. Isso foi bizarro. Muito americano. Você não se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa, né? Não. Devido ao quê? O que você pode... O que você pode dizer pra quem tá Eu vou bater assistindo? sempre na tecla. A primeira coisa que eu acho é que eu decidi desde muito cedo. Eu acho que eu não sei se eu falei isso nos outros vídeos, que é muita coisa que a gente conversa. Mas eu tive dentro de casa e à minha volta uma cartilha de como não ser e de como não agir. Então eu tive o contrário. E eu acho que desde muito pequeno eu tive essa iluminação espiritual, porque não tem outro motivo, porque para uma criança de 5, 6 anos pensar isso é muito estranho, muito fora da curva. E eu prometi que essas coisas não iriam definir como eu me sentia. Eu acho que isso foi o principal. Eu prometi que eu não ia ser igual àquelas pessoas que me fizeram aquelas coisas. Então que eu não iria machucar alguém ou humilhar alguém como as pessoas me humilharam na escola, por exemplo. E eu acho que a lição maior é essa, que nós podemos... O Espiritismo fala muito de uma coisa muito mágica que eu levo para minha vida. Duas, na verdade. Primeiro, a dor é a sua melhor amiga. Então, quando você aprende que a dor é necessária e se você decide aprender com ela, você se transforma e muda completamente a sua vida, já é um estalo. E o segundo é que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, nós, enquanto humanos, a gente sempre vai aprender, por nossa falta de inteligência, através da dor. Só que ela vai acontecer, é normal da vida, é necessária para a gente crescer, para aprender uma série de coisas, etc. Só que sofrer com essa dor é que você não pode fazer. Então a gente sempre dá um exemplo. Vamos supor que eu apanhei hoje, por um motivo X específico, então não foi ao acaso. Eu posso escolher, ou eu vou falar assim, bom, eu apanhei por causa disso, disso, disso. Então o que eu posso fazer na minha vida para não passar por essa situação de novo? Então eu estou sendo inteligente e emocional de entender o porquê e o que eu posso fazer para não passar por isso de novo. Ou eu posso escolher no dia seguinte ficar deitado na cama chorando, falando: ai meu Deus, por que eu apanhei? Por que fizeram isso comigo? Eu não merecia isso. Então assim, a dor e o sofrimento são coisas diferentes. Então a dor ela vai acontecer. Agora sofrer é que você precisa entender se realmente é necessário você escolher esse sofrimento, porque não vai mudar em nada, já aconteceu. Então você tem que ser inteligente para aprender o máximo que você pode com a sua dor. Porque quando você aprende, quanto mais você aprende, menos dessas situações você vai passar na vida. E se passar, não vão atingir você como atingiu na primeira vez.
Então, galera, esse foi o Voo de Ícaro, um papo super gostoso sobre bullying, eu adoro. Fico muito feliz de vocês estarem comentando e se sentindo tão achegados, tão próximos da gente. Não se esquece de algumas coisinhas deliciosas. Ok, não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no canal, de compartilhar, mostrar pros amigos, pra família, tá bom? A gente gosta muito disso, não esquece de comentar, dá o seu like. Ai, obrigado, ai, tá vendo? Eu tenho uma voz aqui, tá? De dar um like, de compartilhar suas histórias de bullying com a gente nos comentários. Sim. A gente gosta muito de entender o que vocês também passaram pra trocar essas experiências. E principalmente quando encontrarem uma situação de bullying, por favor, denunciem, porque ninguém hoje, em pleno 2019, ainda precisa passar por isso. Não. Em pleno século Pare 2019. bullying, pelo amor de Deus, isso deveria ser extinto do planeta Terra. É isso, a gente vai estar vendendo essa blusa nas principais lojas de São Paulo. É mentira. Bom, gente, então, até o próximo Voo de Ícaro. Manda a frase. Beijo. E ó, que a luz que habita em mim, saúde a luz que habita em você, para que sejamos todos e tudo luz. Igual essas luzes aqui, ó, tudo maravilhoso, ó. É isso.